Oi, doutora, boa noite, boa noite. O psicólogo Gestalt mais famoso da região centro-oeste, né? Você mora na região centro-oeste, não é isso? Do Pantanal, Mas é a região centro, Pantaneiro. fala, É Júlio, Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. As meninas, a menina que faz o post aqui, a Kenny Adriele, ela que tem a empresa dela, Estúdio As Manas, a mãe dela é de perto de Cuiabá, uma cidade chamada, perto não, 8 horas de ônibus, uma cidade chamada Sorriso, perto de Hum, Sinop. já fui Conhece? lá, conheço. Já foi. Já foi em Uhum, Sorriso. Os pais dela moram lá. Ela mora no Paraná. A irmã dela mora em Balneário Camboriú. Elas vêm, porque a irmã dela já foi minha nora, 5 anos. Aí ela foi embora, tem 4 anos. As duas estão casadas. E aí elas uhum, continuam, uma continua sendo minha responsável financeira. E a Kênia tem a empresa Estúdio As Manas, ela que faz essas artes. E ela também tem Use Pontas Manas, uma confecção. Júlio, que vamos maravilha. começar. E Vamos lá. aí, visto, Júlio, que algumas pessoas têm feito um pouquinho de confusão o que é live. Aí a Uhum, gente chama as pessoas, esses profissionais da área que a gente adora, para bater papo com a gente. E aí eu tenho visto que algumas pessoas têm reclamado, e eu acho que custa explicar um pouquinho. Eu não uhum, deixo falar. Só que eu não sou uhum. entrevistadora. Eu, como você, sou uma psicóloga. E a gente aqui está batendo bola. E eu falei até Sim, isso no live domingo com o Alexandre, falei sábado no live com a doutora Alejandra Porras. Eu tenho falado isso porque as pessoas elas acabam achando que eu sou entrevistadora Cássia Nagli, ou uhum, de repente Cássia Fontinelli, ou Cássia Jô Soares, que eu chamo meus entrevistadores. Eu uhum. não, eu chamo amigos para bater papo. Eu acho que cabe um Sim, pouquinho isso, porque como algumas pessoas acabaram mandando um WhatsApp para falar com a Quênia, que eu tenho que deixar meu entrevistador falar, eu falo, gente, mas eu não sou uhum. entrevistador. Então, a gente vai bater papo, né, Júlia? A gente está batendo Sim, sim. grandes papos. Então, Eu mas acho eu que às queria. vezes a pessoa tem uma expectativa dela própria, né, em cima do que ela busca, de uma live ou de Exato. qualquer outra coisa, né? E se ela não sente aquela expectativa da forma que ela percebe atendida, ela pode sentir algum nível de frustração para levar a um ponto de um comentário, né, Aí dessa forma, né? as pessoas fazerem análise. Quando a pessoa tem. Ela coloca a expectativa, nós dois. Aí não é atendido, ela tem que trabalhar a expectativa dela, não o que nós fizemos. Porque a gente não fez roteiro. Tinha roteiro antes? Não tinha, né, Júlio? É, Júlio, meu querido amigo, colega de profissão, só que escolheu a Gestalt terapia. A profissão desse cara que eu acho fantástico, o pai da Gestalt. Eu adoro, já falei para você que eu adoro, né? O uhum, Pierre. Agora a frase dele de efeito, eu acho que é uma frase madura. Fala, vamos conversar. O que, que você acha? Que o tema de hoje é bem impactante. Traumas. Antes de sim. você falar, eu separei aqui alguns abusos que as pessoas sofrem ao longo da vida. Fiz minha colinha, né, Júlio? A gente pode fazer. Ah, é bom. E com esses tipos de. Ah, a gente sempre tem a colinha, a gente tem que ter uma colinha. Deixa eu mostrar para você aqui, ó. Olha a quantidade de revista que fica aqui. Eu me proponho a fazer um live, o tanto de coisa que eu estudo. Eu, como você, sou aplicada. Nós somos, né, Júlio? Ah, é bom, né? Tá. Tem Isso informação sobre as coisas, né? Tem, principalmente da nossa área. Não adianta dá. entender uma teoria e não ter informação sobre como as coisas funcionam na prática. Aí eu separei, Júlio, os abusos que as pessoas sofrem ao longo da vida, mas eu não vou falar, não. Eu só vou acender o interruptor. Tem pessoas que sofrem o abuso cultural, outras na escola, outros na igreja, abuso Uhum. de substâncias químicas, abuso físico, abuso emocional e o abuso sexual. Porque as pessoas costumam dizer que o abuso sexual é o que traz mais prejuízos. E eu não acredito nesse. Todos os abusos são abusos, né? E aí, vamos conversar nisso? Vamos começar nisso? O Uhum. que, que você acha? Vamos. Eu imagino que essa peça que a senhora falou do abuso sexual ser mais impactante é bem pela questão da gente viver numa condição muito materialista em paradigma, né?
Então, basicamente, todas as coisas que têm contato físico, têm contato tátil de alguma forma, né, são mais valorizadas do que as questões subjetivas, né, as questões não materiais. E, lógico que dá para entrar numa conversa considerando que nem nós somos materiais, também são um monte de átomo vibrando, mas isso aí vai para outro lado. Mas já é sempre essa visão de que tudo que você enxerga parece ter mais dano, né? Você enxerga materialmente acontecendo. Então, talvez seja um dos motivos que eu percebo com essa questão desse paradigma, desses traumas de abusos sexuais, por exemplo, serem tão mais falados, tão em evidências, né? E o trauma, quando você fala trauma, abuso físico, abuso emocional, quando você fala abuso emocional, se a gente vai ver aqui, se o pessoal for comentando também, quem aqui realmente sabe, pode comentar, realmente sabe o que é um abuso emocional? O que é? Só descreve o que é. Eu acredito que muita gente nem se dá conta do que realmente é o abuso, né? Porque nós, como cientistas, vamos colocar assim, eu acredito que a senhora também tenha sido assim, a gente é treinado a estudar a palavra, estudar o significado, a desmanchar as coisas para entender, né? E às vezes você não é dessa área, você não pensa muito sobre isso, você tem outras atribuições e não teve também esse treinamento, né? Para estar destrinchando os conceitos para entender o que, que é isso na minha vida, será que esse troço acontece comigo, quais são os possíveis danos disso, e se eu sofro ou sofri isso, como eu arrumo, né? Daí chega no ponto final, o que, que eu vou fazer agora? Eu vejo mais ou menos assim, a senhora. Eu concordo assim, porque eu, como você, não estudo. Qualquer coisa que eu vou fazer, Júlio, eu estudo. Você tem ideia, eu estava tendo uma aula de 18 às 20, aula de psicanálise com Marcelo Nilo, que eu chamo direto ele para fazer live comigo. A doutora Leila Miguel também estava na aula, a Flávia Bessoni também, que são meus professores, que a gente estava estudando o que a gente já estudou tanto. E a gente Uhum, sabe que não sabia nada. Então, e eu gosto de estudar a raiz das palavras. E as pessoas, às vezes, não estudam a raiz, né? Porque da raiz, tanta coisa vem. Por exemplo, eu gosto muito da palavra adolescente. Adolescência tem duas raízes. Tem hora que eu explico que a adolescência tem a raiz que quer dizer adoecimento. Tem gente que escreve, nunca ouvi falar isso, você é doida. Eu falo, gente, ao invés de falar que a gente é doida, por que não começa a estudar um pouquinho mais? É crescimento, mas também é adoecimento, porque as palavras nossas do português, elas têm raiz do latim, tem raiz do grego, tem raiz do italiano, tem raiz do, assim, do alemão. Olha as palavras de Freud, que eu estou estudando com a obra do Freud da Imago, que ela é muito mais consistente do que as outras obras, que ela vem direto do alemão. Então a gente tem que muito estudar a raiz das palavras, a etimologia da palavra, entender. E aí eu acho que ninguém vai falar, eu queria convidar você já a explicar o que é abuso emocional. uhum. Algumas pessoas falaram aqui, enquanto o senhor está falando, ó, que interessante, ó. A pessoa colocou abuso emocional, deixar de ser você, ultrapassando o limite. Abuso é permitir que o outro nos domine. Muito interessante esse. Está falando a mesma coisa em outras palavras, né? Diminuir, inferiorizar o outro. E tem um comentário maior aqui. Abuso emocional, eu creio que é uma pressão psicológica que a pessoa faz, que sentimos culpa se não fizermos aquilo que ela quer que façamos. Sofri isso em uma igreja que frequentava. Olha aí que bacana, a senhora tinha até falado da questão da religião, né, da cultura. Aí é uma etiologia das palavras. Beleza. Se você for ver, a ideia aqui que eu gosto de simplificar, que nem abuso. O que é abuso? Para ficar bem facinho. Uso excessivo. Só fica isso. Abuso é excesso. Aí você abusa de Não algo. entendi. Você bebe muito, abuso, excesso. Assim, para ter um ponto de partida sem criar um conceito difícil de Excesso, entender, né, só Júlio? excesso. Ah, abuso de algo, você bebe muito. Não. Abuso de autoridade. Você usa atribuições dentro da autoridade que você tem, além do que deveria ser aplicado para o bem coletivo. Agora, nesse da autoridade, já dá para fazer um match para a questão das emoções. Que nem você é um pai. Você é uma autoridade dentro da sua casa de alguma coisa. Você é um namorado, um marido, não que você mande no outro, mas você tem autoridade, você tem que desempenhar alguns papéis dentro daquela função, até para um filho, né? O filho tem uma autoridade também. Às vezes a gente fala muito de pais abusivos, mas o que tem de filho que está complicando a vida dos pais não está no gibi, né? Então, se você colocar qualquer excesso para ponto
ponto de partida, dá para imaginar uma questão de abuso. Nas emoções, excesso de posicionamentos, onde eu acabo interferindo no campo emocional do outro. Esse é o meu abuso. Então, aí os motivos, né, a pessoa que descreveu um pouquinho mais amplo, a motivação dessa pessoa pode variar de infinitas formas, dependendo da cultura, do ambiente, da criação, dos estímulos, momento de vida, condições também fisiológicas, às vezes a pessoa tem alguma questão, né? Mas sempre vai partir do sinônimo de abuso, para ficar bem fácil entender, né? E tem também uma outra coisa que pode agregar ao seu saber: o abuso só acontece onde você tinha uma expectativa, né? Igual a gente nunca pensa que o abuso vai vir dentro de casa, vai vir na igreja, vai vir no trabalho, na escola. São locais que você pseudamente deveria estar protegido ou protegida. Então, tem Uhum. uma bacana que alguns psicólogos estão usando e eu gosto muito, é o gaslight. É aquelas pessoas que abusam de você e fazem você acreditar que você não está sendo abusada. Ela começa a produzir uma imagem falsa na sua cabeça. Uhum. Ela começa a criar memórias falsas. Aquela mesma memória que o pai e a mãe, quando se separam, cria no filho, para o filho odiar o outro genitor. Então, e aí a gente tem o leque de abuso é tão grande e tudo isso gera tanto traumas que as pessoas às vezes não se dão conta, né, Júlio? A Denise comentou exatamente sobre isso aqui. Ela falou, ó, afastar o outro, só convívio do convívio, afastar o outro do convívio social, criando dependência emocional e financeira, né? A questão da criar dependência. Porque o jeito mais fácil de dominar alguém é fragilizando essa pessoa, né? E É o você que o pode imaginar, as pessoas acham que todo mundo faz as coisas sem querer, né? Que eu escuto muito em psicoterapia isso. Mas vai o jeito dele, mas ele é bravo, mas ela é isso. As pessoas são bem mais inteligentes do que às vezes a gente acha, tá? Toma cuidado para não achar que tudo é traço de personalidade e tem que engolir, que vai gerar danos na sua psique do mesmo jeito, sendo da personalidade ou do livre-arbítrio. Exatamente. As pessoas vão fazendo o que você vai deixando, porque você vai se afastando, né? Então, Uhum, assim, o abusador ele chega e ele sabe exatamente aonde ele pode ser abusador. sim, Ele não é abusador em qualquer local. E ele não. tem as várias máscaras que ele usa para poder abusar, para tornar aquele ser humano uma presa dele. Então, eu adorei Uhum, o que você falou. A pessoa é o jeito dela. É muito pouco os traços de personalidade. Não chega a uhum, 10%, uhum, 90%. Não é o jeito dele. Não é porque ele tem aquele jeito. É porque ele quer ser daquele jeito. Sabe? uhum. Aí fica muito a retroalimentação, né? Porque um abuso sempre vai acontecer quando do outro lado existe uma pessoa com baixa autoestima, né, Júlio? Uhum. Sem pertencimento, uma pessoa com despertencimento. Então, impressionante isso que você falou. Eu trabalhei um ano no IML aqui em Campo Grande e é interessante, né? O IML, meu papel lá era fazer uma triagem pro médico, dar um acolhimento. O IML basicamente eram crianças de 2 a 10 anos e mulheres que chegavam lá tudo arrebentado, estuprado, tudo estrupiado. E a capacidade dessas mulheres, que são as mães, né, de criar uma situação de desligamento do abusador, em todos, porque é nula. Não consegue, apanha, faz o corpo de delito e volta para casa do cara. E justamente porque mistura tudo isso, né? Mistura fragilidade. Então, a pessoa abusada durante um período longo, ou abusada de forma muito abrupta, muito aguda, muito intensa, num curto período que seja, inevitavelmente ela vai ter autoestima abalada, a questão autoconfiança, o seu senso de autopercepção, tudo nela vai ser deteriorado. E aí o cara linka, né? Eu falo, o cara que é o mais comum que eu via lá, né? Vou me acabando com isso por ele. O cara, ele consegue linkar, além dela ficar frágil, ele depender dela para as pequenas coisas, né? Então não é só falar, é o financeiro que não deixa a pessoa trabalhar. É o depender da pessoa chegar no nível dela não acreditar que ela consegue educar o filho, ela Exato. não consegue falar nada em casa, ela não pode fazer uma comida.
Ela não dá Exato. conta de tomar um banho, de ter um cuidado e se sentir limpa, bonita. O negócio é mais embaixo, por isso que fica tão traumático, né? Se E fosse só dinheiro, um outro, uma hora cai a ficha e trabalha, né? uma característica que essas pessoas que são os abusadores sexuais, emocionais, nas escolas, nas empresas, esses tipos que eu falei, eles fazem a pessoa acreditar que ela sofreu aquele dolo porque ela fez alguma coisa ou ela deixou de fazer alguma coisa. É uma Uhum. a culpa na pessoa, de gerar esse sentimento de culpa, para fazer a presa ficar presa no sentido emocional, né? Não estou falando presa animal. Ela fica mais presa ainda a essa pessoa que abusa. É Uhum. assustadora. Ela fala: eu não sou ninguém, igual você está falando, eu não sou boa mãe, eu não sou nada, mas ele fala que é eu que deixei ele nervoso. Eu que deixei, ele me bateu porque eu deixei, porque eu falei alto, porque eu não fiz o arroz, porque eu não botei a roupa certa no filho, ou porque eu saí, ou porque eu usei o batom roxo. Qualquer coisa, é cada coisa. Eu A não gente sabia. pode falar aqui estamos falando bastante de relacionamento, mas aqui tem bastante mulheres, dá para olhar aqui nos comentários, através dos comentários. É só perguntar aqui, não vai dar para responder, alguma pessoa pode se sentir desconfortável, mas, por exemplo, digita um, você que é mulher e já foi abusada de alguma forma no ambiente profissional. Alguém já tentou criar alguma situação com você advinda da autoridade que ela tinha sendo superior de você durante o decorrer de toda a vida. Pode ser o seu professor, gerente, chefe, sócio majoritário, qualquer um. Se a pessoa, que às vezes a pessoa está aqui, o chefe também está assistindo, né? Mas é Agora, quase assim, incomum uma pessoa não passar por algo desse, né? deixa eu fazer um parênteses, que eu tenho uma empresa, né? Eu tenho um CNPJ. E Uhum, hoje, esses últimos 15 anos, eu tenho 59 anos, vou fazer 60 no final do ano, e tenho uma empresa há 20 anos. 25, porque eu tinha uma uhum, sociedade e tem 20 anos. Nesses últimos 15 anos, existe uma dificuldade muito grande de conseguir funcionários, colaboradores capazes. Qualquer uhum, fala qualquer coisa. Se você fala, gente, você é muito lerda. Gente, você não fez a tabela certo. Tudo as pessoas estão achando que é abuso. Isso não é abuso. uhum, Você foi contratar, por exemplo, eu tenho os meninos que são os técnicos, os colaboradores do técnico dos dias das aulas que estão sendo online. Eles têm que ter excelência no que eles estão fazendo. E eu tenho que ter exigência porque existe uma troca. Eles chegam com a uhum, prestação de serviço e no final do mês eles têm a troca que não é sal mais. Isso não uhum, é abuso. E como a gente está vivendo muito esse perfil de pessoas que são os funcionais, são os funcionários funcionais, os universitários funcionais, eles só funcionam. Eles não são igual a minha Kenny Adriele, que está tantos anos comigo, a Keila Adriele, esses dois técnicos fantásticos que eu estou com eles. As pessoas, é o que é a frase do Peter Drucker, as pessoas são contratadas porque elas são muito capazes, mas elas se economizam, elas não querem fazer nada, porque o funil é muito grande. Por ano forma 10 milhões de pessoas no Brasil, em nível superior. E hoje o nível superior é comparado ao ensino médio de 20 anos atrás. uhum, Porque isso é a estatística. Como eu sou economista, eu falo muito isso. Isso não é abuso. Abuso é quando você você está fazendo a sua parte, mas às vezes também tem muitos colaboradores que eles acham que eles estão fazendo. Porque hoje, Júlio, uma coisa que acontece muito como psicanalista, as pessoas não foram frustradas. As pessoas ali, quando eram criancinha, é o outro ponto do abuso. Elas não foram uhum, frustradas, elas só ouviram sim, sim. E elas crescem querendo ouvir só sim do líder da empresa, de todo mundo, sabe? Então, isso não é abuso. Abuso é quando traz dolo em você, traz muito sofrimento. Porque hoje, Júlia, eu tenho vários vídeos de mães narcisistas. Cada textão que as pessoas colocam lá, minha mãe era narcisista porque ela mandava eu arrumar a cama, não sei o que. Eu falei, preguiça, uhum, eu sou narcisista. Meu filho tem 29 anos, vai casar daqui a 3 meses. Eu sou narcisista o tempo todo, se for para falar. Sabe? Nós estamos sem ninguém em casa para ajudar, eu boto todo mundo para fazer. Então, isso não é abuso. Porque muitas pessoas estão confundindo, sabe, Júlio? Eu acho que, uhum, como a nossa live tem um papel educador,
Eu acho que isso seria algo interessante para você colocar. Porque Sim, você sim. tem Mas esse por isso que a pessoa entender realmente o conceito, né? Porque ela também precisa saber se o que realmente aconteceu foi abuso ou não, né? Quando eu dei no exemplo do profissional, você imagina, você tem seu subordinado, e é seu dever orientar e guiar ele e cobrar que ele execute o que foi acordado na contratação com excelência. Ao mesmo tempo que você treina, você cobra uma prestação de serviço que foi acordada por um determinado valor, né? Então, se tiver dentro disso de uma forma que não seja agressiva emocionalmente para a pessoa, né? Porque às vezes as pessoas também confundem o tom de voz, mexer, gesticular meio muitas mãos, aí fica, a pessoa fala alto. Pô, muita gente fala alto e não é uma merda de pessoa porque fala alto, gesticula muito e não é um cara Só falar estúpido, uma mulher agressiva por causa disso, né? várias pessoas eu estou falando, que eu falei, você não fez certo, você é lerda. Várias pessoas estão escrevendo aqui. Eu me ofenderia. Por isso que talvez você esteja desempregada. Eu sou da época que quando eu tinha 27 anos, eu era só economista, o gestor meu me chamava de anta. Anta, imagina, anta. Então, e eu cresci e hoje eu me tornei quem eu me tornei, porque a vida bateu e o pão cresceu. Hoje nós não aguentamos nada, Júlio. Nada. Uhum. Várias mocinhas e rapazinhos escrevendo, eu não aguentaria. Qual é o psicólogo que se forma, chega rápido igual você chegou à sua profissão? Porque a gente leva 25 anos para fazer sucesso de uma hora para outra. As pessoas querem se formar e já ter a sua capacidade. Será que nós também não estamos tendo uma expectativa muito grande de ser tratado como pequenos reis? Sabe? Aí cabe a reflexão, né? Assim, quando acontece alguma situação de desconforto, hoje o tema aqui é trauma, e estamos falando de abuso, que é a base de energia para gerar um trauma, vamos colocar assim, né? Uma das. Quando acontece alguma coisa, eu tento pisar no freio e fazer uma avaliação sobre aquilo que aconteceu. Então, um exemplo, se alguém falar que eu fiz algo ruim, eu tenho que ir atrás. Vou dar um exemplo de uma situação que aconteceu comigo na faculdade. E se você vai atrás, você encontra a resposta, tá? Eu fui aquele guri que sempre gostou de estudar. Eu entrei na faculdade igual um psicopata. Só tirava 10, 10, 10, 10, estudava o dia inteiro. E foi até um terceiro semestre, assim. E eu gosto. Para mim era tranquilo, não era. Eu sempre nunca fui o cara inteligente, mas sempre fui o que esforça, o que lê muito, tenta muito. Então vou no volume de conteúdo, basicamente, né? Aí cheguei lá numa prova, entreguei pro professor. Achei que tinha tirado 9, 10 de novo, né? No outro dia fui pegar 3. Não, aquela me deu uma reação negativa, aquilo eu falei, meu Deus, mas não é possível, eu estudei igualzinho todas as outras, eu sei todo o conteúdo dessa prova, eu podia ter errado algumas coisas, 3 não. Eu fui correndo em outro professor, na melhor aluna da sala, falei, corrige minha prova para mim, deixa eu ver se eu tô errado mesmo. E foi o ponto que eu falo de refletir, né? Será que eu tirei 3 de verdade? É uma interpretação do professor, porque eram provas descritivas, a maioria do curso de psicologia inteira é escrevendo, né? Você não marca X. Aí fui lá, elas corrigiram, tirando um erro de português ou outro, é 9, 10, fica a critério aí do professor. Eu fui atrás de formação de novo, fui atrás do professor. Falei, ué, coisa errada, né? Traz fora de, ô professor, o que aconteceu aí? Por que o senhor me deu essa nota? Ô Júlio, eu só te dei essa nota pra você vir conversar comigo. Gente, Eu era 10, só que eu era tímido e fechado. Ele falou, oh, só que bonito. queria falar pra você virar 10 na rua, atuando nos estágios, na aplicação da psicologia na prática. Não precisa ser 10 aqui. Aí depois Olha, daquilo eu fui atrás de estágio, arranjei estágio. E entreguei a próxima prova, tinham 10 questões, eu fiz 7 e entreguei para ele. Então, ele falou, você esqueceu das 3. Eu falei, não, pode corrigir que eu tirei 7, fica à vontade. E obrigado. Então, assim, muitas coisas a gente tem que ir atrás. O que é isso ou por que eu me senti assim, né? E ali nesse dia eu lembro o desconforto. Por que eu me senti tão desconfortado de ter sido avaliado mal? Como se o meu ego tivesse lá no talo, né? Eu sou o cara que só pode ir bem e isso faz a gente encontrar muita dificuldade em locais e situações não abusivas, como a que eu dei o exemplo, né? Não teve nada de errado nessa situação, mas ela poderia ser mal interpretada por mim, porque um professor, se eu levar ao pé da letra, ele não tem o direito de dar 3 numa prova que é 10 e dane-se.
Eu podia ter Só feito, que você não pode fazer isso. no seu crescimento, né, Júlio? Ele Uhum, pensou emocional. Ele pensou em você ser o cara que você é hoje. Senão, igual o uhum, depoimento seu no Instagram que você coloca, eu acho fantástico as coisas. Júlio, você é desses psicólogos que nesse momento agora que a gente está vivendo, você se dispõe a ajudar as pessoas. Você se dispõe a colocar coisas. Assim, eu admiro muito. Por isso que eu chamei você para o primeiro live, e vou chamar cada vez uhum, mais. Assim, essa vontade que você tem, essa disposição de ajudar o outro, e eu vejo como neurônio espelho. Eu tenho também. Eu estou sempre. uhum, Lives são para ajudar. Quando eu ouço de alguém que ela falou o quanto que mudou, o quanto que a vida dela melhorou, eu fico assim muito feliz. Só que as pessoas, elas não estão aguentando esses professores igual o seu, que te dá três, que te confronta e que te espreme e que fala assim: deixa de ser tímido. Se você for tímido desse jeito, você não vai crescer. Deixa de ser desse jeito. Já pensou se você fosse essa geração Nutella de hoje em dia? Essa geração ia processar o professor, porque você tinha uhum, tirado 10. E hoje nós estamos. uhum. Meu filho e minha nora são advogados. E a gente está vivendo no Brasil a praga do processualismo americano que aconteceu há 30 anos atrás. Hoje as pessoas, elas não estão se analisando. Elas estão tentando colocar a culpa rápido no outro. E isso não é abuso. Se alguém me chamar de lerda, como eu falei no início do live, eu vou falar, gente, aonde eu tenho que melhorar? O que, que eu não estou dando conta? Eu trago para mim. Hoje as pessoas ficam na palavra. Ela se vê como uma tartaruga. Ela já se vê e ela fala, eu não sou lerda. Será por que algumas pessoas chamam a gente de lerda? Aí, algumas pessoas aqui escreveram: ah, mas eu não daria conta. Será que a fragilidade está na palavra lerda? Ou falar, por favor, sem querer te incomodar, você está um pouco devagar? Será? Olha eu com essa voz que eu tenho, uma voz de pessoa colérica. Meu temperamento é colérico fleumático, sabe, Júlio? Eu não sou sanguínea nem melancólica, eu sou colérica fleumática. Mas eu tenho esse timbre de voz excelente, eu acho excelente. Eu falo alto tranquilamente, eu tenho uma boa eloquência. Só que essa voz, que é maravilhosa, é uma voz que as pessoas falam: você está me mandando? Eu falo, gente. Então, será que o problema está na minha voz? Estou dando o meu exemplo, não estou colocando eu, não. Será que o problema está na voz ou será que o problema está no ouvido? A gente tem que assumir, às vezes, a nossa responsabilidade, porque nem tudo é abuso, nem Uhum. é traumas. Nem tudo é o que a gente começou. Talvez esse live que a gente está fazendo hoje vai ter que ter a continuação, porque Não, a a gente gente não está vai. vindo, né, de uma sequência, né? Basicamente, a gente limpou o trauma por causa das questões de convívios narcisistas, né? E agora a gente já está entrando muito no abuso e provavelmente vai afunilar mais para algum campo, né? Agora, essa questão é interessante, porque na minha cabeça, como Gestalt terapeuta, em última instância, a gente só pode trabalhar a gente mesmo, né? Vamos colocar assim, eu tenho que assumir responsabilidade sobre mim. Às vezes eu tenho até evitado colocar reflexões no meu Instagram, eu colocava muito frase, negócio, porque a pessoa tem que entender a reflexão de verdade. Então, estou preferindo falar sobre assuntos para dar mais exemplos, conseguir fazer visualizações mais elaboradas. Você fala, ó, você assumir responsabilidade sobre você. Às vezes a pessoa acha que isso é pagar conta. Ela abrevia aquela de um jeito, mas é assumir responsabilidade sobre tudo que envolve minha existência, né? Eu dentro de uma empresa, eu dentro da minha família, eu na minha finança, eu na sociedade. Hoje é um momento que também surge sempre assunto político, tudo acontecendo, e racismo e tudo. Qual que é meu papel nisso? A minha responsabilidade sobre as coisas que acontecem nisso. Então, assim, tem um ponto interessante que, sendo ou não sendo abuso, sempre dá para pensar nessa forma do assumir a responsabilidade sobre você mesmo dentro daquela condição. A única diferença é que, se for encontrado um abuso, se você concluir que é depois da sua reflexão, aí você tem que se posicionar. Aí vai atrás do advogado, vai fazer um boletim de ocorrência, cai fora da empresa antes que aquilo te destrua ou do contexto que você está vivendo, né? Mas eu acho que o que está faltando, que eu tenho percebido, são essas pausas para pensar. O pensar, ele está em comum. E o pensar não é sentir o que eu sinto já do jeito que eu sinto. Pensar é eu me questionar.
Exato. Peraí, Juliana, por que que eu me senti assim? Mas ainda tem um... Por que que você tem que pensar? Se você está tendo algum resultado negativo para a sua saúde física, mental, emocional, se isso está acontecendo com você, tem algo errado. Ponto. Não precisa ser assim. É possível se ajustar. Principalmente aqui estamos conversando com pessoas que têm um smartphone, uma internet em casa, então a gente não está falando com níveis que a conversa teria que ser de outra forma, em outra realidade. Eu não estou falando com gente lá dentro do ML agora, né? Estou falando com pessoas que já estão numa busca. Mas quem está aqui, quem que vai abrir o celular, parar o que está fazendo para assistir dois psicólogos falarem sobre o assunto? Você já tem isso em você. Então a questão também é o treino, né? Aprofundar mais nos conceitos e treinar. Eu estava fazendo um curso agora antes da live com um economista, com o CEO, falando do novo mercado no pós-pandemia, né? Você Aham. assiste a aula hoje e as pessoas se frustram porque a aula é só conceitual. É como se falasse de ideias. Não é mais, ó, um mais um faz dois e você faz aqui. Porque tá tudo muito complexo, né? Você fala assim, os termos estão muito variáveis, as condições estão muito variáveis, o mercado de trabalho, valores familiares, tudo. Hoje, há 40 anos atrás era certo ficar casadinho lá, ter os filhinhos, tudo certinho. Hoje a estrutura familiar mudou completamente. As pessoas têm dúvida de como conduzir uma família, como criar um filho. Você pode falar, mas antes criava e dava errado, o pai batia e não sei o quê. Mas tinha uma linha, era normal fazer tal coisa. Hoje não é normal mais fazer nada, né? Cada um faz o que quer e os resultados são ruins em muitos contextos e não se cria parâmetro. Oh, peraí, isso aqui dá certo. Aqui tem que orientar, aqui tem que se posicionar, eu tenho que assumir uma postura e agir de maneira coerente ao resultado que eu quero atingir, né? Então, quase todos os meus atendimentos estão batendo em pontos, quase estou assim, boa parte, mais de 50%, de falta de ação. Eu estou até tirando um pouco da parte mais analítica, né, da psicoterapia, puxando para a parte bem comportamental. Fala, peraí, você não vivenciar algumas coisas, vai ser bem difícil para você. Como eu sabia que eu ia fazer esse live com você? Eu estava estudando e eu vi que amanhã eu vou fazer um live, aí eu vou fazer sozinha, onde eu vou falar como que algumas pessoas alcançam o sucesso. Por que que algumas pessoas alcançam algumas coisas na vida e porque a pirâmide no Brasil é invertida, né? É muita gente na base e poucas pessoas no topo. Nos Uhum, países a pirâmide é invertida. A base, o topo é assim e a base é pequena. Tanto que muitos brasileiros vão para lá, muitos hispanos, para ser o operacional dos Estados Unidos, da Europa. Então, a terapia de grupo, várias pessoas brasileiras estão morando lá, fazendo algumas coisas que o primeiro mundo não quer fazer mais. Por que, que a nossa pirâmide, a base é muito grande? E por que, que nos países de primeiro mundo? Aí, algumas pessoas que, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, já falam, não, mas o Estado que tem que dar sustentação. E por que, que os países de primeiro mundo não é o Estado? Por que, que aconteceu essa mudança? Por que, que alguns países, a base, ela não é tão pequena? A, o topo é maior, tem mais pessoas no alto. Tem a ver, Júlio, com a capacidade que você tem de enfrentar o trauma, da vida vem te dar o trauma desses tipos que eu falei, físico, emocional, na escola, na igreja, na cultura e na área sexual, e você ter aquela característica que eu adoro, que é emprestado da física, resiliência. É porque eu procurei, eu tinha muita revista Mente e Cérebro, eu só comprava, hoje ela não tem mais em papel. Acho que está no meu instituto, que eu cheguei para o instituto, não deixei aqui em casa, que tinha uma capa que falava por que, que algumas pessoas sofrem perdas, traumas na vida e elas conseguem se superar e outras não. E aí a gente pode fazer interdisciplinarmente. Eu penso que essa forma de você achar que tem que ser muito jeitoso, a pessoa não vai sair, ela vai ficar na base. uhum, Ninguém que alcançou. E primeiro sucesso você nunca alcança, você está sempre sucessando, você está no gerúndio, porque no dia que você alcançou, você começou a perder. Todas as pessoas que estão dando certo, elas levaram porradas e porradas e porradas e porradas e sobreviveram. Por que, que uhum, umas pessoas
e outras não. Porque a gente traz muito pro pessoal. Eu tô dodói. Esse cara, que me chamava de anta, quando eu tinha 27 anos, ele me ensinou até, inclusive, que eu não usava blazer, essas coisas. Eu só usava blusinha de alça, assim, que eu gosto muito de blusinha fininha. Aí ele falava, Cássia, eu vou te levar nos empresários, eu quero te transformar numa consultora econômica, financeira e administrativa. Eu trabalhava numa empresa de consultoria. Mas, pelo amor de Deus, você vem todo dia de calça jeans, com essas blusinhas e com esse cabelo de Alba Ramalho, que meu cabelo é enrolado demais. E eu, quando era nova, tinha um cabelo comprido, né? Pelo amor de Deus, os outros vão achar que você acabou de chegar da Bahia. E ele falava assim, sabe? Não vai ficar assim, querida. Eu falei, tá, o que eu tenho que fazer? Ele falou, você vai no shopping. O shopping aqui em Vitória tinha acabado de lançar. Então, não era nem esse shopping que é grande. Você vai no shopping e compra um blazer. E compra cinza. Eu falei, por que cinza? Porque cinza combina com tudo. Então, o primeiro blazer, primeiro negocinho assim que eu comprei na minha vida, foi ele me dando porrada, mas me balançando, caindo um monte de galho podre que eu tinha. E se eu estou hoje aqui, eu agradeço a esse cara, que ele é até mais novo do que eu. E ele é um economista, um consultor, que nem mora mais aqui no Brasil. Então, será que se eu tivesse... Ai, nossa, que dor, eu não sentia, eu sou uma anta. Eu, não sabia, eu achava que eu não era anta, eu sou outra coisa. Eu não sou anta, porque se a gente recebe aquele nome, Júlio, é porque é aquilo que a gente estava falando no início, da mulher que vai lá, da parte do ML, da criança que apanhou, da criança que foi abusada, ou ela que apanhou, ela que foi abusada, ela volta para casa. Eu tenho atendido muitas mulheres e muitos idosos, idosos com mais de 60 anos, mais de 60 anos é idoso, que estão apanhando nesse momento. E eles falam no primeiro momento que apanharam, eu vou separar, vou não sei o quê, vou fazer. Eu falei, espera. Na hora da crise a gente não faz nada. Espera. Deixa a adrenalina descer, deixa a noradrenalina descer, deixa todas as endorfinas descer, o cortisol descer. E quando tudo isso acalmar, vê o que você vai fazer. Ninguém separou. Sabe por quê, Júlio? Porque não banca ainda separar. Porque, no fundo, tem o sistema da retroalimentação. Tem o que bate, mas tem o que apanha. É a retroalimentação. Porque a gente se coloca muito nessa postura de vítima passiva. Quando o meu gestor, na época, que eu trabalhava como PJ, você vê, desde quando já ele era PJ, eu era pessoa jurídica, ele não assinava carteira. Eu não acredito nesse negócio de carteira assinada. Não acredito desde que eu tenho essa idade. Então, eu era PJ da empresa dele. Ele falava que eu era anta, eu não acho que eu sou anta. Eu falava, beleza, onde eu errei essa viabilidade econômica? Que eu fazia viabilidades econômicas para pegar empréstimo no BNDES para construir os negócios aqui de Vitória do Espírito Santo. E ele falava, você não está vendo que você errou essa conta aqui? Pelo amor de Deus. Eu falava, desculpa, eu vou corrigir. Então, eu acho que a gente tem que ter um pouco assim, esse limiar do que é abuso, do que não é abuso, do que é fragilidade. Porque muitas pessoas hoje, Júlio, impressionante os vídeos que eu tenho no canal de YouTube das mães narcisistas. Assim, eu já peço a menina que trabalha para mim, quando a pessoa conta a vida lá, 3 timelines do celular passando, contando a vida, eu falo, deleta. Os comentários são terapia de grupo. Eu mando deletar. Porque um comenta, o outro fala, é mesmo, mãe miserável, o outro fala, mata a mãe, o outro fala... Se espremer os comentários, corre sangue pelo computador. Sabe? Então, e no Instagram também. A Kênia também tem autorização. Ela não faz muito isso, não. Quem faz é a Débora mais. A pessoa contou a vida e não quer terapia, está contando a vida para quê? Fazer da vida dela uma novela? Para os outros acompanhar? Sabe? Domingo eu estava fazendo um live com o Alexandre, uma moça começou a falar que ela foi abusada sexualmente pelo pai. Eu falo, gente, como que a pessoa vem num live e começa a falar, fui abusada pelo meu pai quando eu tinha 5 anos, não sei o quê. Falei, aí começou todo mundo, coitadinha, perdoa seu pai, coitado do seu pai, mata seu pai tem que morrer. Eu falo, gente, só que a pessoa já fala, Júlio, porque ela quer isso, ela quer um palco. Ela tá batendo o tambor e a galera dança. E eu puxo com a raiz, sabe, Júlio? Tanto que eu não fico muito tempo em análise com as pessoas. Eu sou psicanalista, mas eu trabalho a psicoterapia breve com abordagem psicanalista.
Porque se a pessoa vai ficar 10 anos comigo falando da mãe, eu falo, ai, que preguiça, gente. Evolui, Uhum. fala agora do pai, da tia, do avô. Porque é muito fácil você chegar e falar, minha mãe, meu mundo caiu, sabe? O que você acha disso que eu estou te falando? É bem comum mesmo, né? Assim, eu percebo aqui nas redes sociais, eu trabalho com a parte de exposição em mídias digitais desde 2010, né? Sou especialista na área, mas sempre gostei, desde a época de blogs, sites, escrevi em tudo quanto é canto, as revistinhas científicas que a gente usava mais antes, né? O que eu vejo? Muitas pessoas têm um perfil de comentar buscando acolhimento da dor que ela sente, né? Ela quer que alguém dê colo para ela, fala, pô, tô levando pancada aqui, essa pessoa aqui, esse grupo aqui pode me atender e me acolher. Só que daí tem aquela armadilha, o acolhimento ele é bom e até necessário em muitos momentos, só que se você ficar pausado nele, você não gera movimentação, né? Como assim, você reclama do que aconteceu. Isso passa, você pensa um pouco, mas a sua rotina, o seu dia a dia está basicamente igual. Passa uma semana, um mês, aí você vai lá e reclama de novo. E não tem uma movimentação, né? Por isso que eu penso que a psicoterapia é uma das movimentações mais fáceis que existe. Fáceis no sentido de que não é fácil você tomar a decisão de iniciar uma autoanálise para mudar. Mas você vai falar com um profissional com sigilo ético e você vai encontrar tudo isso aqui que nós estamos falando de alguém que tem orientação técnica para estar te ouvindo, entre aspas, né? Só que a questão que eu tenho observado, nesse sentido de quem não consegue gerar esse movimento, é que ela não vai justamente para se manter onde está também, né? Porque tem os desconfortos óbvios. Você pode falar, eu falei de mulher, vamos falar de homem. A mulher que abusa do homem não deixa o homem trabalhar. Não deixa, né? Tá. Aí, beleza, aí o cara fala, não consigo sair dessa, né? É porque eu não posso sair daqui por causa do meu filho. Se eu sair daqui, ela vai botar outro cara aqui. Meu filho de 1 ano vai ser criado, vai saber desse lado Deus o que o homem vai fazer com o meu guri, daí eu vou ter que tomar. Você racionaliza do jeito que você quiser. Inevitavelmente, para iniciar qualquer ideia de resolver essa situação, eu vou ter que aprender a ganhar dinheiro. De hoje para amanhã, assim, ó, fazer. E ali já acabou. Já não faz. Não faz. Jovens não saírem da casa dos pais. Que eu escuto de pessoas de 20 a 40 anos, não é? Tem um monte de conhecido meu, tem mais de 30 anos, quase 40, tá normal na casa dos pais, lá como se nada tivesse acontecido e tá feliz com isso e bem. Tem outros que estão muito mal e bem. A questão não é tal idade é boa, tal idade é certa. Mas a questão é se você tá lá, tá ruim, você é lustro, fez faculdade, estudou, tem roda de amigo, todo mundo classe média alta, tem um monte de informação, tem pacote de dados infinito, tem curso, tem livro, tem amigo para te arranjar as coisas e não faz nada. Nada. Por quê? É desconfortável fazer algumas coisas. E é assim que é. Igual eu falo, psicoterapia para as pessoas que alcançam resultado, tem sessões que a gente, naquela até questão de transferência ou contra transferência, sente dor de ver o que a pessoa está passando ali. Você fala, caramba, cara, como isso é pesado para ela. Tem sessão que é pesado. Muitas sessões, minhas sessões têm em torno de 50 minutos. Muita sessão já cheguei para a pessoa depois dos 20, 30 minutos e falo, ó, tá bom por aqui. Vamos sair um pouco daqui, mas a pessoa foi para a luta. Ela falou, ó, não quero mais. Você quer? Bom, a gente falou de abuso, relacionamento. Eu, quando eu atendo uma mulher ou um homem, e ela vem com a questão de abusos dentro do relacionamento que estão causando algum tipo de problema. Na primeira sessão, antes de eu fazer a primeira entrevista, ou similar à anamnese da psicanálise, antes, eu falo para a pessoa, você entende que se você se dispor a melhorar, ou seja, aprender a cuidar de si com mais responsabilidade e eficiência, se tornando mais equilibrada no sentido saúde, existe a probabilidade de você ter que se afastar da pessoa? Eu falo antes de fazer a primeira entrevista. Por quê? Você tem que estar disponível para isso. Porque ó, você sofre abuso. Se você melhorar e seu parceiro ou sua parceira não melhorar também, ele vai continuar tentando ser abusivo e você não aceita mais. Você vai ter que terminar. Não tem pra onde você correr. Em alguns casos, os dois evoluem junto, não terminam. Mas em muitos casos, você tem que se afastar daquela situação. Às vezes você refletiu e interpretou a pessoa que está aqui ouvindo, falar lá, mas lá no meu serviço não chama de âmbito. Lá é mais apelativo, sei lá como, e eu interpreto como abuso. Beleza. Pede demissão amanhã.
Exatamente. Ué, o que você vai fazer? Pede demissão para você começar a pensar em criar situações de monetizar dinheiro, vendendo o produto, prestando um serviço de alguma forma, sem se destruir. E nesse pensar, tem que pedir demissão para ter saúde. A pessoa pisa os três pés no freio. Não vou. Porque se eu sair Exatamente. daqui, nossa, e agora na quarentena, se eu perder emprego, como que eu vou alimentar o meu filho? Como que eu vou. Então, se para ter a solução não puder ou ver a possibilidade de desconforto, você está lascado. Você está lascada com força. Com força. Não tem para onde ir, não tem o que ser feito. E todo Eu, dia pode ser a racionalização mais bonita do mundo. A quarentena é a melhor de todas, né? É perfeita para tudo agora. Se vocês soubessem o tanto de casal que eu conheço que estão muito bem curtindo pra caramba esse período por poderem ter mais tempo juntos, o tanto de gente que eu conheço que está voando financeiramente, voando, mais do que antes da quarentena. Faju, você está falando de exceções, não. Estou falando de pessoas que se permitiram se desconfortar. A pessoa que está bem com a relação, ela não é um mar de rosa. Ela está aprendendo, no momento de mais convívio, a se relacionar com o cônjuge, com a parceira, com o parceiro. O cara que está ganhando muito dinheiro, ele se dispôs a fazer algum troço diferente. Ele saiu, foi lá ler um conhecimento diferente. Eu até comentei com você, né? Quando eu fui ler os primeiros conceitos de economia, para ter uma ideia das coisas, é a coisa mais desconfortável que existe para um psicólogo. Porque eu não entendo nada que está escrito ali. Tem que ler 50 vezes o negócio para conseguir abstrair, absorver um conceito. Qual que é a tendência? Ler uma página é ruim, desconfortável, fecha, guarda. Não entendo nada, isso aqui não é para mim. Aí vou no YouTube, deixa eu tentar achar em uma forma resumida, num vídeo de menos de 50 segundos ou com mais de um parágrafo, eu não leio para entender isso. deixa eu dar um exemplo, Júlio. Eu nunca trabalhei terapia online, nunca. Eu já tinha começado no Instituto aulas online desde o ano passado, eu já estava com a plataforma. Aulas avulsas. Na quarentena, eu comecei o primeiro grupo de terapia online de 15 pessoas, com psicoterapias breves, com abordagem psicanalítica, da experiência emocional corretiva, da Vera Lengrube, do Franz Alexander. Estou trabalhando nessas abordagens, com algumas teorias da psicanálise que ajudam. Já estou indo para o quinto grupo. O primeiro começou março, o segundo grupo de 8 meses. Eu estou indo agora dia 2 de julho para o quinto grupo. Ontem eu trabalhei o grupo que está no terceiro encontro, acho que é. São muitos grupos que estão. Eu Uhum. criei vários grupos de terapia de grupo, porque eu indicava as pessoas para fazer terapia individual online e continuo indicando para Leila Miguel, para Alexandre dos Santos, e eu continuo indicando, porque eu não fazia terapia individual online. Eu falei, quer saber? Eu vou pegar 15 pessoas, vou trabalhar, porque eu tenho na escola, no meu instituto, muitos grupos de terapias presenciais, online, ou presenciais. Eu falei, por que eu não transformo isso em online? Só que você tem que ter uma expertise, que você já tem que ter ao longo da sua vida. Não é qualquer pessoa que consegue, não. E as Sim. pessoas se manterem sem contrato, você não faz contrato, o desejo da pessoa de voltar no outro mês, porque terapia não existe contrato, é um contrato pro forme. Uhum. Então, será que a quarentena não fez surgir um novo produto? Sabe qual o produto que hoje eu já combinei com Quênia de fazer supervisão em psicanalista do Brasil online? Porque eles me pedem, eu não queria falar, faz na escola que você formou. Eu falei, Quênia, quer Uhum. saber? Vamos abrir um grupo de supervisão para 15 psicanalistas do Brasil para eu fazer supervisão, para eu ensinar eles a serem mais psicanalistas. Então a gente tem que aproveitar. É aquela historinha idiota que tem. Um cara foi vender sapato numa terra, ele falou: gente, tá todo mundo descalço, ninguém vai comprar sapato. O outro chegou com a mala de sapato e falou: gente, tá todo mundo descalço, todo mundo vai comprar sapato. Então você olha, é uma história idiota, né, Júlia? Bem de cursinho, de palestras que eu dou. Então, é o que a gente vê. A quarentena, para mim, está sendo fantástica. Eu estou Sim. trabalhando dentro de casa, fico arrumada dentro de casa, só fico de chinelo de dedo, preciso botar escarpão. Então, eu acho que não preciso me deslocar, não estou gastando gasolina, não estou tendo que pagar segurança para tomar conta da escola, sabe? Porque aí o segurança eu contratava por noite. Então, está sendo maravilhoso. Por que, Sim. que cada um tem
enxergando a quarentena? Ah, porque você não perdeu ninguém da sua família. Tá todo mundo se protegendo, todo mundo tomando zinco, todo mundo tomando própolis, todo mundo tendo cuidado da máscara, da luva, porque a máscara protege a gente, protege o outro. Então, a Uhum. gente tem um pouquinho mais de maturidade. Amanhã eu vou falar sobre isso. Por que que algumas pessoas alcançam sucesso e outras não alcançam? Uhum. Crenças enraizadas que estão dentro delas. É óbvio que para mim é fácil, porque eu vim de uma família lá do Rio do meu pai, que eles têm empresa. Então eu tenho essa coisa, essa crença na minha cabeça. E eu tenho uma mãe que tem escola há 50 anos. E ela tem 86 anos, a lá Silvio Santos. Então, aí foi fácil que minhas crenças, meu pensamento é um pensamento lógico. Mas será que você quer desenvolver esse pensamento? Você que eu estou falando, não é você, Júlio, não. Será que a Uhum. gente quer? Olha você, que bonitinho que eu acho. Você não tem esse negócio da economia, porque eu formei com 20 anos, tô 207 anos, já estou formada mais velha que a rascunho da Bíblia. Então, essas crenças limitantes, elas impedem a gente. Elas impedem. Então, você tem que romper com a crença limitante. Olha, Uhum. eu acho muito bonito, Júlio, quando você fala, tô lá tendo aula de economia, não entendo lufas, mas eu vou ler de novo. Vou ler de novo. É igual eu, Júlio. Quando eu fui fazer psicologia, eu tinha 40 anos, eu primeiro me tornei economista, depois psicanalista, depois fui fazer psicologia, minha segunda graduação. Eu sentei na sala de aula, os outros pegavam assim as coisas. Eu falava, gente, como que esse povo pega tudo rápido desse jeito? Uhum. Gente, eu não acredito. Eu chegava em casa, Júlio, eu tinha escola já, tinha filho, meu filho tinha 10 anos, já tinha tudo isso, marido, tudo. Eu estudava até 3 horas da manhã. Eu lia a primeira vez o texto, não entendia nada, porque meu pensamento é lógico. Eu sou o Uhum. contrário de você. Mas eu não cheguei aqui, mas eu estudei. Quem? Olha, eu não estou fazendo doutorado em psicologia com abordagem psicanalista com quase 60 anos. Eu não estou fazendo uma outra pós em neurociência. Ninguém, porque nós não somos da área do saber, então a gente tem que estudar muito. Uhum. Então, às vezes a gente fica parada no trauma, porque a mãe um dia chamou a gente de burra. Prova para você que você é burra, gente. Em O que que algum você... momento você vai ter que se permitir trabalhar a construção de uma imagem diferente daquela que ficou enraizada em você nos momentos de trauma, né? E aí, o que eu sempre falo, ó, não, transcende o, não é justo, não é certo. A gente já sabe disso. Igual falou do Covid. Poxa, mas você não sabe, não tem ninguém da sua família. Você devia falar isso com muita alegria, pô. Que bom que o cara não tem ninguém com Covid na vida dele. Não, pô, a minha vida é inferno, você só vai entender se a sua for também, né? Como que faria isso? Eu vou ler algum comentário aqui que eu achei legal, ó. Doutor, eu tenho 17 anos e quero saber como eu posso começar na psicologia mesmo estando no colegial. Começa por isso aqui que nós estamos falando hoje. Desenvolvimento pessoal, desenvolvimento emocional, desenvolvimento econômico. Você tem 17 anos, já vai fazer 18. Você pode visualizar, pensar em formas de trabalho, de monetização, de negócio, tentar aprender sobre o mercado. Porque tem uma coisa muito legal. Às vezes a gente fica desconfortável, igual eu falei, eu lendo conceitos econômicos. E o que aconteceu? Eu fui atrás da economia porque com a minha ficha aqui, eu poderia ser o melhor psicólogo da minha região, e eu atender bastante, ganho dinheiro, assim, para pagar minhas coisas, não me falta nada. E ia chegar um ponto que eu não tenho escala em nada. Eu falei, cara, vou ter que entender como esse troço funciona. Não vai ser aleatório, assim, o porquê. As coisas, elas têm uma receita de funcionamento por trás. Não é, vou gravar um curso aleatório, escrever um livro e, meu Deus, estou tudo escalado. Se você parte para cima da realidade sem estrutura, você vai apanhar pra caramba. Então aqui, para a pessoa nova aqui que falou, busca assim, em vez de você ficar preocupado em tentar entender conceitos teóricos de abordagens em escolas da psicologia antes de começar a faculdade, faz terapia. Conversa com pessoas que você conhece, com seus professores ou amigos mais velhos, que estão engajados no mercado de trabalho. Visualiza uma família que você acha que é funcional, onde as pessoas se respeitam e funcionam com saúde, e pergunta para a pessoa como que você pensa, por que que você age assim. Porque o que eu vejo é, para você aprender qualquer coisa, você vai ter que acessar um nível de informação ou conversar com alguém que tem um nível de informação acima do seu. Ou seja, essa pessoa aqui vai pensar diferente de você. Tanto é que, por exemplo, a política.
Por que que poucas pessoas conversam e aprendem sobre política? Porque não aceita divergência de níveis de conhecimento. Ah, se a pessoa não pensa mais ou menos parecido comigo, não tem como conversar, é filha da puta, é desgraçado, sai, 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 sai. Nos conceitos econômicos é a mesma coisa. Às vezes a pessoa te fala uma coisa que para você não é justo. Mas você tem que, ó, humildade, senta, cara. O cara tem 3 empresas, ele é um PhD de sei lá o quê, ele domina o mercado, ele tem dinheiro, ele tem resultados, os funcionários dele têm uma boa qualidade de vida, uma taxa salarial legal. Será que ele não sabe mesmo nada? A gente se posiciona de maneiras muito prepotentes às vezes. De nossa, quantos psicólogos eu já não vi fazendo isso? Tanto é que nem tem muito amigo psicólogo. Porque eu estudei psicologia, eu sou o cara que sabe sobre comportamento. Eu não sei nada. Eu gosto de Gestalt, eu estudo e aplico teoria dentro do que eu gosto de fazer. Mas se eu não conseguir visualizar possibilidades daquilo, eu não me manter conversando com Gestalt terapeuta, com psicólogos, pessoas que eu considero melhor que eu, pessoas que vão falar coisas que eu discordo, pessoas que vão se posicionar de maneira que eu às vezes acho, nossa, que exagero. Se eu não me permitir visualizar essas pessoas e ter relação, eu falo pessoas, não só pessoas, né? Conhecimento, pode ser um livro, pode ser um conteúdo inanimado, assim, vão colocar, né? Sem ser necessariamente uma pessoa falando também. Falta 1 minuto. Você acredita que já falta 1 minuto? O Instagram avisou? Pelo amor de É. Deus. A gente vai Poxa continuar esse vida. Neto. Nós vamos fazer Essa traumas. vai ter que ter volume 2. Vai ter que ter traumas, parte 2. Vamos fazer. Né? Vamos. E pode ser traumas agora. Você me dá uma ideia de traumas e alguma coisa Uhum. partes. Vamos. Neto, deixar você fazer as considerações finais. Uhum. Primeiro, eu quero agradecer. A gente está com 150 pessoas assistindo a live. Muito Uhum. obrigada. Tereza, já vou fazer o live que Tereza me sugeriu, Tereza Lima. Sigam a Tereza Lima também. Cristiano, saudade, beijo. Meu pacientezinho que mora na Inglaterra. Ele é da Uhum. terapia que eu curei. Mas eu vou deixar esse último minuto para você. Gente, Luiz, não há tanta gente. Eu vou deixar você se despedir, Uhum. Neto. E a Pessoal, gente vai o que fazer a... eu pego assim, a gente não está tendo tempo, vocês viram, uma hora passa muito rápido e a gente tem que falar do assunto. E eu acho que os comentários são muito ricos e a gente não consegue aqui no bate-papo dar atenção a todos eles. Eu acredito que, para finalizar hoje, pega o seu comentário que a gente não conseguiu ler ou fazer, vai no direct da doutora ou no meu e traz ele. Ó, eu perguntei isso aqui sobre isso. Eu, pelo menos, acredito que a senhora também me disponha a falar individualmente no que eu puder ter entendimento, né? Sim, aprofunda, igual eu falei aqui, sai da Ó, vai superfície. acabar. Está acabando. Eu agradecer a todos, uma boa noite, vamos colocar o seu próximo tema e a gente anuncia aqui pro pessoal. A gente vai fazer. Obrigada, gente. Ó, Neto, Tá, obrigada. obrigado a todos. Obrigado, Adoro. doutor. Obrigada mesmo, gente. Todo mundo que está aí. Obrigada a cada um que esteve com a gente. Tchau, gente. Tchau. Vai cair.